Salmo 1:1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de algumas correntes, de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Amém? Glória a Deus. A felicidade é muito subjetiva. Segundo o dicionário, felicidade é o estado de quem é feliz. Os filósofos associam a felicidade com o prazer, com os sentimentos e emoções. Alguns filósofos, como Aristóteles, acreditam que a felicidade pode ser entendida como um objetivo moral de vida ou um mero aspecto benéfico, fruto do acaso. Na Europa, no continente europeu, o termo felicidade é sinônimo de sorte. Resumindo, é prazer nas coisas terrenas e fruto da sorte. Sendo assim, queridos, a felicidade para cada um de nós, ou para cada pessoa, ela é muito subjetiva. Para uns, felicidade vai ser morar no campo, ter uma vida tranquila, pacata, ter paz de espírito. Para outros, felicidade vai ser uma casa na praia. Estou falando de mim mesmo. Falei de um pastor, depois falei de outro. Para alguns, a felicidade é uma casa no campo, onde se encontra paz, alegria, tranquilidade, longe da correria da cidade. Para outros, como eu, a felicidade pode ser uma casa na praia, pegar um sol, tomar uma água de coco, ouvir a onda bater na areia. Eu vivi isso 3 anos. Mas para outros, queridos, a felicidade pode ser você morar numa cobertura ali no Bueno. Para outros, a felicidade pode ser morar num país frio. Não sei, querido, a felicidade ela é subjetiva para as pessoas. A felicidade e o contentamento terrenos, ela é completamente subjetiva. Para cada pessoa existe a sua felicidade. Para outros, a felicidade não está em lugar nenhum. Para outros, a felicidade é viajar. Existem pessoas que a felicidade plena para elas é entrar num carro, num trailer e sair viajando pelo mundo. Quem já conheceu alguém assim? Conheço várias pessoas. A felicidade delas seria viajar o mundo. Viver viajando e conhecendo lugares diferentes, lugares distintos. A felicidade para as pessoas é subjetiva. Cada um tem aquilo que acredita como felicidade na vida. Mas o que a palavra de Deus nos mostra sobre felicidade, queridos? Baseado no Salmo 1 que acabamos de ler, vamos voltar para o texto. Fuja dos pregadores que lê o texto, foge do texto, abandona o texto. Não, nós vamos voltar para o texto. E vamos entender o que é felicidade segundo a palavra de Deus, amém? A felicidade, então, para cada pessoa, ela é subjetiva, mas a felicidade para Deus, queridos, nós vamos ver que ela tem alguns aspectos. E o Salmo 1 nos mostra isso. Ele começa, feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Feliz é aquela pessoa, feliz é o cristão, feliz é a pessoa que vive sobre essa terra, querido, que não segue o conselho dos ímpios. É o começo do texto. Para que você possa alcançar a verdadeira felicidade descrita na palavra de Deus, para que você tenha uma vida feliz, uma vida abundante, Jesus diz,
O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O propósito de Deus, querido, é que você tenha uma vida feliz nessa terra. Amém? Uma vida abundante. Mas qual o propósito que Deus tem para cada um de nós? Primeiro ele começa falando, aquele que não segue o conselho dos ímpios. A quem você tem dado ouvidos, querido? A quem eu e você temos dado ouvidos? Será que nós temos seguido os conselhos dos homens de Deus? Será que nós temos sido guiados pela palavra de Deus, por aquilo que Deus tem nos falado? Por aquilo que a cada culto, a cada reunião, o Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem falado através da sua palavra, o Senhor tem te direcionado através de cada oração, usado os homens e mulheres de Deus para falar ao seu coração aquilo que vem da parte de Deus para você, querido. Ou você tem buscado conselhos com os ímpios, ou você tem buscado conselhos com toda e qualquer outra pessoa, menos com Deus. Sabe por quê? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque tudo que ele ia fazer, ele pegava conselho com quem? Com quem, queridos? Com Deus. Chamava os profetas, chamava os homens de Deus e falava o que Deus tem para nós. Nós vamos para a batalha ou não? Nós vamos ficar ou não? O que é que nós vamos fazer? Primeiro conselho para você, querido, para que você tenha uma vida feliz, para que você tenha felicidade. Siga os conselhos dos homens de Deus. Siga a palavra de Deus. Seja guiado, seja guiada pela palavra do Senhor. Muitas vezes, querido, nós vamos buscar conselhos de quem não construiu nada, de quem não fez nada ainda. Nós paramos para dar ouvidos a pessoas que realmente não merecem a nossa atenção. Muitas vezes você pode estar aflito, confuso, precisando de uma resposta. E a primeira pessoa que aparece na sua frente, pode ser o seu colega de trabalho, pode ser alguém, querido, que não conhece da palavra de Deus, que não vai te dar um conselho real e verdadeiro. Vai te dar um conselho destrutivo. Primeiro princípio, queridos. Não dê ouvidos aos conselhos dos ímpios. Seja guiado pela palavra de Deus. Seja guiado pelo Senhor Jesus. Sempre que você se ver em alguma situação difícil, complicada, em que você não sabe a resposta, que você não sabe o que fazer, querido, abra a sua Bíblia e peça a resposta para o Senhor Jesus. Fale com Deus, ore, clame. Se derrame na presença do Senhor. Fala, Senhor, o que eu devo, não devo fazer. Senhor, o que eu vou fazer a partir de agora? Porque muitas vezes, querido, nós pegamos conselhos ou damos ouvidos aos ímpios, a pessoas que não têm o Senhor como regra, ou não têm o Senhor como direcionamento na sua vida. A quem nós estamos dando ouvidos? A quem você e eu estamos dando ouvidos? Como eu sempre falo, eu posso dar exemplo de mim mesmo. Uma época, quando eu estava trabalhando no escritório de advocacia, não me lembro a data, muitos anos atrás, eu estava com algumas dúvidas, alguns problemas, e as primeiras pessoas que foram me aconselhar, ou que foram falar comigo, foram meus colegas de trabalho que estavam comigo todos os dias. E os conselhos deles, queridos, não foram os melhores.
Se você fechar os seus olhos e for lembrar agora, a grande maioria das vezes que você deu ouvidos aos ímpios, que você deu ouvido a pessoas que não seguem a palavra de Deus, que não são guiados por Deus, querido, os conselhos sempre foram destrutivos. Você chega e fala, meu casamento está passando por problema, por isso, por aquilo. Você sabe qual que é o conselho que ele vai te dar? Separa. Se você não está feliz, separa. Quem já ouviu isso? Toda vez que você perguntar para um ímpio, ele vai te dar esse conselho maravilhoso. Por quê, querido? Porque é o que o mundo pensa. Se você falar, estou passando por problema na minha empresa, você que é empresário, aí você vai pegar o conselho com alguém que não tem nada a ver, com alguém que não construiu nada, você sabe qual que é o conselho que ele vai te dar? Fecha essa empresa, acaba com esse problema. Só dei 2 exemplos claros e precisos de que nós precisamos pegar conselhos com Deus, com os homens de Deus, com as mulheres de Deus, com quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos fazer a inversão agora, queridos, do exemplo. Se você está passando por problemas no seu casamento, na sua família, o que o homem e a mulher de Deus vai fazer? Fala, vamos orar, que Deus tem promessa, Deus vai restaurar. Deus vai fazer, Deus vai mudar essa situação, Deus vai mudar essa circunstância. Esse vai ser o conselho, querido. Entendeu a diferença? A quem você tem dado ouvidos? A palavra de Deus? A quem é guiado pelo Espírito Santo? Ou você tem pedido conselho somente aos ímpios? Amém, querido? Glória a Deus. O texto não para por aí não, é só o começo. Ele continua. Não imita a conduta dos pecadores. Aquele que não pega conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Hoje isso é mais claro ainda. Como diz o grande pregador Billy Graham, a palavra do Senhor ela é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. Não imita a conduta dos pecadores. O que a nossa sociedade mais faz hoje, queridos? Hein? Imita a conduta dos outros. Imita o posicionamento dos outros. Qual que é a profissão que mais ganha dinheiro, que mais cresce hoje? Que a maioria das pessoas quer ser? Influencer. Quer fazer com que as pessoas que estão assistindo ela, com que a sua audiência imite ela, sim ou não? Compra o que ela compra, faça o que ela faça, viva o que ela vive. A palavra do Senhor é atual, queridos. Ela é atual. Isso acontece demais. Isso tem acontecido muito mais agora com as redes sociais. E a igreja do Senhor Jesus também tem imitado. Também tem imitado os pecadores. Fala, olha, eu quero ter a vida que o fulano tem. Não vou falar o nome aqui não, que vai dar problema. Eu quero ter a vida do influencer tal, da pessoa tal, da blogueira tal, porque ela tem uma vida maravilhosa, ela posta nas redes sociais, que tem um marido rico, que tem isso, que tem aquilo, que viaja para Dubai, que viaja para as Maldivas, que faz isso, que faz aquilo. É ou não é, irmãos? O que mais tem acontecido hoje é as pessoas olharem nas redes sociais e imitar a vida das outras pessoas. Porque eu acredito que a minha felicidade vai ser plena, vai ser completa se eu imitar. Se eu for igual fulano, ciclano, beltrano, que eu vejo ali no Instagram, no Facebook, TikTok, aí vai. Redes sociais em geral.
Não queira imitar a vida dos pecadores, queridos. Não queira imitar a vida dos pecadores. Pois a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E o que é morte para Deus, querido? Separação entre nós e Deus. Isso é morte para Deus. Morte para Deus não é você parar de respirar. Morte para Deus é você ser separado dEle. Tirado da presença dEle. Pessoas que começam a imitar as outras pessoas, as pessoas do mundo. O que Paulo vai dizer? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Aleluia. Nós temos que imitar Cristo Jesus. Precisamos ser imitadores de Cristo Jesus. Não do fulano A, B, C ou D. Não do influencer tal, do influencer isso, do influencer aquilo. Precisamos entender, queridos, que grande parte, para não dizer 100% dessas pessoas que você vê nas redes sociais, ou que você acha ou acredita que precisa imitar, queridos, vive uma vida de aparência. Não sei se você acompanha redes sociais de vez em quando, ou sempre, todos os dias, que a maioria das pessoas acompanha a vida das pessoas. Eu já vi várias e várias e várias entrevistas de famosos, de influenciadores, de pessoas que falam, nossa, aquilo ali era só para postar, aquilo ali era só para ganhar dinheiro, aquilo ali era só para fazer propaganda, a minha vida não é aquilo ali. E não é mesmo, querido. A vida das redes sociais é um grande engano, é uma grande ilusão. A maioria, a grande parte das pessoas vive de aparência. Não se iluda. Não se iluda. Não tente imitar a vida dos pecadores. Imite Jesus Cristo. A alegria das pessoas no mundo está baseada no ter e não no ser. É um fato. A alegria das pessoas, ou a felicidade que as pessoas pregam no mundo, queridos, está baseado no ter e não no ser. E nós precisamos entender, queridos, que Deus nos chamou para sermos e não para termos. Para sermos filhos. Amém, queridos? Para sermos chamados filhos de Deus. Para sermos nova criatura. Para sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? A nossa vida não pode se basear no ter, mas no ser. Porque tudo nesse mundo vai passar. Tudo nesse mundo vai passar, querido. Os mais velhos que estão aqui sabem muito bem dessa realidade. Os mais novos ainda não entenderam. Mas tudo nesse mundo vai passar. A beleza das coisas vai passar. A beleza da juventude vai passar. O carro novo de hoje, daqui 10 anos, vai ser carro velho. A casa nova de hoje, amanhã vai ser casa velha. Tudo vai passar. Tudo nesse mundo vai passar, querido. Nada resiste o tempo. Tudo isso vai passar. A nossa vida não pode ser baseada no ter, mas no ser. Amém? A nossa vida não pode ser baseada no ter, queridos. Porque muitas pessoas estão baseadas no ter. E quando perdem, a sua vida perde o sentido. Um vídeo que circulou na internet de um homem que bateu um carro. E ele desce chorando. Eu acho que alguém viu esse vídeo aqui.
Ainda foi em Goiânia, para ficar pior. O cara bateu na traseira do outro, uma caminhonete bateu na traseira de um Nivus, o cara desceu do carro chorando. Um barbado de mais de 30 anos. Ah, você destruiu o meu sonho, agora acabou a minha vida, eu não sei mais o que fazer. Falei, Jesus amado. Que geração é essa, gente? Porque a vida está baseada no ter e não no ser. Eu já vi esse vídeo umas 3 vezes circulando na internet. O cara, porque o outro quebrou o para-choque dele, ele desceu chorando. Um homem de mais de 30 anos, barbado. Quando a sua vida, querido, está baseada no ter, quando você perde algo da sua vida, querido, a sua vida perde a razão, perde o sentido. Vamos fazer uma reflexão aqui em 1 minuto. Quantos de nós, não levanta a mão não, só pensa aí no seu lugar. Sonhávamos em conquistar algo, seja grande, pequeno, médio, seja o que for, querido. Não estou falando do que é, não. Quantos de nós já sonhamos em conquistar algo? Deus nos deu condições financeiras para conquistar. Você que era criança, tinha um sonho de comprar um videogame, uma bicicleta, um carro, não sei. Ou seu sonho era conquistar a sua casa própria. E aí quando você conquistou o seu sonho, você falou, e agora, eu faço o quê? Não sei você, querido, mas isso já aconteceu comigo. Eu falei para Deus, uma vez falou, Senhor, se o Senhor me der um carro novo, uma casa própria, eu estou feliz, eu não preciso de mais nada. Alguns anos atrás eu conquistei a minha casa própria, o meu carro novo, casei, aí eu falei, agora eu faço o quê? Não sabia que eu ia chegar aqui tão rápido. Eu faço o quê agora? Meu pai acabou de falar ali, ó, planta uma árvore, escreve um livro, aí termina. Entendeu, querido? Sempre vai ter algo a mais. A nossa vida não pode ser baseada no ter, mas no ser. Deus está preocupado com a sua alma. A preocupação de Deus, querido, é com a sua alma, é com a sua salvação, é em te transformar, é em te renovar. Por isso que Deus fala, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele acrescenta, Ele dá, Ele faz. Ele realiza sonhos, Ele transforma vidas, Ele muda histórias. Ele faz tudo isso. Mas a nossa preocupação, a nossa alegria principal, a nossa felicidade não pode estar nas coisas. Porque aí você alcançou aquela coisa que você queria, e você fala, e agora eu faço o quê? Acabou o jogo, e aí? Eu não sei se você já teve esse sentimento, querido. Eu já tive esse sentimento criança e adulto. Falo, nossa, o dia que eu tiver aquela bicicleta ali, nossa, aí eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Aí eu consegui comprar a bicicleta. Aí eu falei, e agora eu faço o quê? Ah, não, mas aí a bicicleta passou, agora eu vou conseguir uma moto. Aí eu consegui. Aí não, um carro. Ah, não, mas o dia que eu casar, aí casou. Aí não, mas o dia que... Sempre tem um mais, querido. Se você depender do ter, se a sua felicidade, se o seu ânimo, se o seu espírito depender só do ter, sempre vai ter algo a mais, sim ou não? Todo dia eles inventam 50 carros diferentes. Todo dia eles inventam 50 casas diferentes, constrói de baixo para cima, de frente para trás. Aí hoje o seu coração está querendo uma casa no campo, amanhã quer uma casa na praia, depois quer uma casa na Disney. A nossa preocupação não tem que ser no ter, mas no ser, amém? Amém? Amém, irmão?
E ele continua o texto e diz: nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores, dos termos do goiano, dos fofoqueiros. Aqueles que só se juntam para falar mal ou denegrir os outros, que desmerecem toda e qualquer conquista alheia, que faz intriga, fofoca, e na grande maioria dos casos, falam mal do que não sabem ou do que não entendem. Querido, se abstenha de sentar na roda dos escarnecedores. Porque quando você se levantar dessa roda, o assunto vai ser você. Quantos já viveram isso? Se você está junto só com pessoas que só falam mal dos outros, falam mal da vida, falam mal do trabalho, falam mal disso, falam mal daquilo, querido, não tem bênção na vida dele, tudo ele fala mal, tudo ele reclama, tudo ele murmura. Vou te dar um alerta aqui. Sabe por que o povo de Deus, quando estava saindo do Egito, estava indo para a terra prometida, ficou 40 anos no deserto? Resposta rápida. Porque murmuraram. O que é isso? Reclamaram de Deus. Daquilo que Deus tinha feito, daquilo que Deus tinha falado. Ah, Deus nos tirou da terra do Egito para nos levar para uma terra para nos matar. Deus falou, como assim? Estou levando vocês para uma terra maravilhosa, que gasta 2 homens para carregar um cacho de uva. Ah, mas lá tem gigantes, lá tem que lutar, tem que... tem. Mas é uma terra que mana leite e mel, uma terra maravilhosa. E eles murmuraram. Dos 12 que foram olhar a terra, 10 falou mal e 2 falou bem. Você sabe quem que entrou na terra prometida? Os 2 que falou bem. Josué e Calebe. Os outros 10 ficou no deserto e morreu lá. Você quer ter uma vida feliz, querido? Não se assente na roda dos escarnecedores. Não se junte com os fofoqueiros, querido. Porque a hora que você levantar da roda dos escarnecedores, o próximo vai ser você. Provérbios capítulo 13, versículo 3 diz: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se arruína. Presta atenção, querido, naquilo que estão falando. Você tem um lugar ali que as pessoas só se juntam para falar mal das outras pessoas, foge disso. Muitas vezes essas pessoas falam mal daquilo que não sabem ou não entendem. Ai, fulano é assim porque não sei o quê. Ciclano chega atrasado porque não sei o quê. Ai, fulano, as roupas... Não conhece a vida, não sabe o que passa. Nunca sentou com aquela pessoa para perguntar o que ela está passando, se ela está precisando de alguma coisa. Mas abre a boca para falar mal. Fuja da roda dos escarnecedores. Fuja das fofocas, amém? O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se arruína. Vamos para o final do texto. Você já entendeu que não é para sentar na roda dos escarnecedores, irmão. Ao contrário, próximo versículo, ele diz: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Amém? O nosso prazer precisa estar na palavra de Deus.
Você quer ver a sua vida mudar, querido? Leia a palavra de Deus todos os dias. Medite na palavra de Deus todos os dias. Busque resposta na palavra de Deus todos os dias. Você vai ver que a sua vida vai mudar, vai ser transformada. Você vai ver a sua realidade, a sua vida vai ser totalmente transformada. Amém? Quando o Senhor foi dar um conselho para Josué, está lá em Josué, capítulo 1, versículo 7. O Senhor foi falar para Josué: seja também forte e corajoso. Medita na palavra, medita na lei do Senhor dia e noite, a mesma coisa que está descrita aqui no Salmo. Precisamos ser guiados pela palavra de Deus. Precisamos ser dirigidos pela palavra do Senhor, amém? Meditar na palavra do Senhor dia e noite, queridos, é ter constância. É não ler a palavra de Deus uma vez por ano, no Réveillon. Falou, ano abençoado do Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Fecha a Bíblia, glória a Deus, ano que vem eu continuo. Não, não é assim não, querido. Deus tem respostas para você na palavra de Deus, em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Amém? Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As minhas palavras jamais passarão. Como eu disse no início, a palavra do Senhor ela é mais atual que o jornal de amanhã. Amém? Glória a Deus por isso. Medite na palavra dia e noite. Tenha constância, busque a palavra do Senhor. Ore a palavra do Senhor. Creia na palavra do Senhor, amém? E ele continua o texto e diz: é como árvore plantada à beira de águas correntes. No tempo certo dá fruto. Tudo o que faz prospera. Vamos por parte aqui. Feliz é aquele que é guiado pela palavra de Deus, porque ele é como árvore plantada à beira de águas correntes. A palavra nos mostra que nós somos como árvores. Amém, irmãos? A árvore plantada à beira das águas correntes é uma árvore que tem falta de alguma coisa? Sim ou não? Não. O que a árvore mais precisa para frutificar, para crescer, para ser uma árvore sadia, uma árvore que vai crescer, precisa de água. E ela foi plantada ali na beira das águas correntes. Não vai faltar água, não vai faltar alimento, não vai faltar provisão. Quando estão entendendo, diga amém. Aquele que é guiado pela palavra do Senhor é como água plantada à beira das águas correntes. O Senhor não deixa faltar nada a você, querido. Amém? Glória a Deus por isso. E continua o texto e diz: no tempo certo dá o seu fruto. No tempo certo, querido. Na hora certa, no tempo de Deus. Salvo algumas exceções, as árvores têm o tempo certo de dar o seu fruto. E se nós somos árvores plantadas pelo Senhor, querido, nós vamos dar fruto no tempo certo, na hora de Deus, na hora que Ele mandar. No tempo certo você vai dar fruto, querido. Por isso, não apavore. Não se desespere. Amém? No tempo certo dará o seu fruto. O Senhor Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo de comer, nem pelo de vestir.
O Senhor cuida das aves do céu. Acaso alguém dá alguma coisa para as aves do céu? E o Senhor cuida de cada uma delas. Ou os lírios do campo. Nem Salomão, na sua glória, se vestiu como um deles, diz a palavra do Senhor. O Senhor que cuida das aves do céu, que dá alimento a elas, que veste os lírios do campo, por acaso, não vai cuidar de cada um dos seus filhos? Diz a palavra do Senhor. No tempo certo vai dar o seu fruto, querido. Se você está plantado à beira das águas do Senhor, no tempo certo, você vai frutificar, amém? Por isso não ande ansioso ou ansiosa, porque o seu tempo vai chegar, a sua hora vai chegar. No tempo certo, o fruto vai brotar. Tudo o que faz, prospera. Aquele que é guiado por Deus, guiado pela palavra de Deus, é como árvore plantado junto ao ribeiro das águas. Não tem falta de alimento, no tempo certo dá fruto, e tudo o que faz, prospera. É a palavra do Senhor, querido, toma posse. Amém? Glória a Deus. Precisamos entender o que é realmente felicidade. Felicidade para Deus, querido, é quando eu e você não damos ouvidos aos ímpios, não imitamos os pecadores, imitamos a Cristo, não sentamos na roda dos escarnecedores, dos fofoqueiros, mas meditamos na palavra do Senhor de noite, ou seja, somos guiados pela palavra do Senhor, temos constância. Somos guiados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Somos aconselhados por Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero concluir com o texto de Paulo, que está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses 4:11. Filipenses 4:11 é Paulo concluindo, queridos. Algo muito importante. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me, aprendi a viver em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Aprendi o segredo de viver feliz, com contentamento, querido. Em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. É isso que realmente quer dizer o versículo que todo mundo fala, mas não sabe o motivo. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso passar, tudo posso suportar. Sei viver com fartura e sei passar necessidade. Porque é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me guarda, é o Senhor que vai à frente. Tudo posso naquele que me fortalece. Que este seja o nosso sentimento, queridos.
o mesmo sentimento do apóstolo Paulo. Que nós possamos ter uma vida feliz realmente. Possamos viver a felicidade que vem de Deus para as nossas vidas. Eu quero dizer para você que está aqui pela primeira vez, você é bem-vindo do Senhor Jesus. E o Senhor tem um encontro marcado contigo. Eu quero dizer para você que veio aqui se perguntando, Senhor, será que vai ser como na semana passada, que todos foram tomados pelo Espírito Santo? Como eu disse no começo, a palavra do Espírito para nós hoje é que Ele tem algo novo a cada dia. A palavra já foi apregoada. Eu quero que você saia aqui com o entendimento real da verdadeira felicidade para o Senhor Jesus. Felicidade verdadeira para o Senhor Jesus e que a palavra de Deus nos mostra não está no ter, mas no ser. O verdadeiro sentido da vida, queridos, não é ser alguém importante para o mundo, mas ser alguém importante para Deus.